Vamos deixar a política agora um pouquinho de lado e ir para o segundo desastre ao qual nos referimos no começo do jornal, o desastre da economia brasileira. Encolheu 3,8% em 2015. Esse foi o pior resultado em 25 anos. Confira na reportagem de Dayana Garbim como o desemprego e a queda na renda do consumidor impactam toda a cadeia da economia. O que tem a ver um espetinho com a indústria automobilística, o desemprego e a retração do PIB brasileiro? Absolutamente tudo. O plano da Juliana era trocar de carro no ano passado. Ela queria um carro maior para atender mais eventos e vender mais espetinhos. Acontece que no ano passado o preço da carne subiu 11% e a renda do brasileiro caiu. Juliana, quantos espetinhos você vendia e como é que está agora? Vendi uma média de 500 espetos por dia. E agora, com a queda, a gente está fazendo uma média de 300, uma semana de pagamento dá para chegar nos 350 ainda. Então você não vai conseguir trocar de carro? Não, nem pensar. Entrar no financiamento agora é muito arriscado. O consumidor que conseguiu manter o emprego e resistiu à inflação, quando chega em uma loja para comprar um carro, enfrenta agora outro problema. É a dificuldade para conseguir crédito. Marcel, os bancos estão bem mais exigentes? Sim, com o aumento da inadimplência, os bancos têm ficado muito mais criteriosos para liberar crédito para os clientes. Consequentemente, eles pedem uma entrada maior para a compra do carro, que acaba inviabilizando a compra. Por causa disso, a venda de carros no Brasil despencou o ano passado. Segundo a federação que representa as concessionárias, a venda de carros no Brasil caiu em 2015 24% em relação a 2014. Ricardo, como é que foi para você aqui na concessionária? Nós sentimos também esse reflexo aqui. A gente teve uma queda de 20% em vendas no ano passado. E esse começo de ano a gente já percebeu que está vindo nesse ritmo também de 20%. A gente tem trabalhado hoje com estoque bem reduzido. A gente trabalhava com estoque para 60 dias, hoje a gente trabalha com estoque para 40 dias mais ou menos. E alguns modelos específicos só por encomenda realmente. A queda nas vendas de veículos fez as montadoras reduzirem a produção em 23% e demitirem quase 15 mil trabalhadores em 2015. No final do ano passado, os pátios estavam lotados e o estoque era suficiente para quase 2 meses de vendas. Só agora as montadoras conseguiram equilibrar a produção e vender parte dos carros que estavam parados. Mas isso só freando a linha de montagem e, consequentemente, deixando de comprar os componentes na indústria de autopeças. Essa fábrica, por exemplo, faz pinos, parafusos, eixos e outros componentes que são utilizados nos carros. Mas como a gente pode ver, todas as máquinas aqui estão paradas porque os pedidos das montadoras caíram 90%. O faturamento aqui era R$100 mil por mês, agora apenas 10 mil. Diego, como é que você está pagando os seus funcionários? Primeiramente eu tive que reduzir. Eu tinha 22 funcionários, agora eu tenho 3. Depois eu comecei a vender os equipamentos a 30% para levantar o fluxo de caixa da empresa. E agora eu vou mudar para um lugar 5 vezes menor do atual. A indústria automobilística foi a mais afetada em 2015 e essa cadeia mexe também com outros setores. A falta de pedidos das montadoras fez o setor de serviços de transporte ter uma redução de 6% no ano passado. Ainda mais prejudicado foi o setor de transportes terrestres, com redução de 10%. Nessa transportadora aqui em São Paulo, a queda no faturamento foi de 9%. Mira, vocês precisaram demitir? Infelizmente sim, também na ordem de 9%. Como você pode ver, nós temos na ordem de aproximadamente 10% de toda a frota parada. Este é o pior ano da história da nossa empresa. Já aqui no estúdio conosco, Carlos Alberto Sardenberg, nosso comentarista de economia, um dia triste para todo comentarista de economia. Ninguém gosta de falar desse assunto. Agora, eu acho importante usar o seu conhecimento, Sardenberg, para explicar para as pessoas, 4% é muito ou é pouco? O consumo das famílias caiu 4%. Para você ter uma ideia, é a primeira queda em 2 décadas. Ou seja, 4 aí não dá o tamanho do desastre. Não dá o tamanho do desastre que foi. A indústria, uma queda de mais de 6%, e o setor de serviços, que vinha resistindo, acabou todo mundo caindo nessa mesma sequência, né? Que é, enfim, a sequência da economia. Nós tivemos aqui na nossa reportagem aqueles vários casos particulares, e agora a gente sai desses casos particulares para o agregado, para o geral. E você tem aqui, olha, a primeira informação sobre o empobrecimento do país.
É o PIB dividido pelo número de habitantes, pela população. Você teve, em 2004, esse PIB per capita caiu 0,8 e em 2015 caiu de novo, 4,6. E se a gente transformar isso em dólar, a situação piora ainda, né? Quase. A nossa distância para os mais ricos aumentou em vez de diminuir. Exatamente. É um país que tem uma renda média, 28 mil de renda per capita. Foi 10 mil, baixou para 7 mil dólares, né? Isso exatamente, por causa do dólar. Mas o resumo que você tem é que a população ficou quase 6% mais pobre nesse período aqui, o que é um baque muito grande, né? O normal é que, enfim, o país cresça e enriqueça o tempo todo, né? Agora, nós tivemos também 2 setores que cresceram, que foi a agropecuária, que teve esse resultado positivo, mas... O único lugar que contratou, me lembro da gente falando sobre Exato. emprego e desemprego, era o único que tinha contratado em janeiro. Exatamente, mas mesmo assim, olha, é o pior resultado em 3 anos. Quer dizer, ela vinha crescendo, veio crescendo, mas é o crescimento mais baixo dos últimos tempos. E aqui está o dólar caro. O dólar puxando a exportação. Agora, o problema é que esses 2 setores são muito pequenos na economia brasileira, então eles não puxam o resto. O resto vai... O que viria de investimento, que eu sei que você tem números a respeito disso, não dá ainda esperanças para a gente. Isso aqui, olha, essa queda do investimento é brutal. Quer dizer, 14% a menos de investimentos depois de um ano que já vinha caído. Então, nós estamos apenas com 18% do PIB. E qual é a importância desse número, William? É que ele mostra que a recessão continua. Quer dizer, o investimento que não se faz hoje é crescimento que você não vai ter amanhã. Então, isso aqui mostra que as condições que nos trouxeram a essa recessão continuam na praça, que é o crédito caro, o desemprego, a renda baixa das famílias, a falta de confiança dos investidores, tudo isso compondo o quê? Mais um ano de recessão. Lembrando que os países asiáticos investem o dobro disso daqui por ano para se desenvolver. Quase 30%, a China 40% do PIB de investimento. Nós precisaríamos investir pelo menos 25%, para você ver quanto que está faltando. Aí é coisa de 400 bilhões de reais. Nós vamos ter outra recessão no ano deste ano e no acumulado de 2 anos nós vamos ter quase 8% de queda. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Eu vi que você evitou dizer nunca antes nesse país. Muito obrigado, boa noite, Sardenberg.